País mais feliz do mundo. O país mais feliz do mundo. Es el mejor país del mundo. Afinal, você é feliz? Pois é, essa é uma pergunta que eu tenho certeza que todo mundo se faz. E eu tenho certeza que eu já me fiz várias vezes. E que não é tão simples de responder. Mas será que a ciência não tem o que nos dizer sobre isso? Afinal de contas, a ciência tem resposta para tudo, não é mesmo? Não, a ciência não tem resposta para tudo. Porém, sim, ela tem uma resposta sobre a felicidade. E é muito interessante, para falar a verdade. Bom, para começar, talvez você não saiba, mas existe o ranking mundial da felicidade. Para ser mais exato, existe um certo comitê, né, mundial que faz um levantamento anual sobre os países mais felizes do mundo, né? E hoje em dia eu descobri, inclusive, que existe algo chamado FIB, que é, em vez de PIB, né? Que é Produto Interno Bruto, é felicidade interna bruta, né? Então FIB vem dessa sigla, que eu acho muito interessante, né? Que inclusive eu esqueci a cidade agora aqui brasileira que ganhou como uma cidade mais inovadora e feliz do mundo, do Brasil. Não sei, acho que não foi do mundo, não foi do mundo, mas do Brasil, né? A cidade mais feliz e inovadora do Brasil. Então é bem interessante, né? Essas estatísticas. E, bem, eu quero trazer um pouco dessa questão científica, né, para a felicidade. E, bem, o país, né, assim, o país que por 7 anos consecutivos ganhou como o país mais feliz do mundo, ganhou entre aspas, né, mas foi ranqueado como o país mais feliz do mundo, foi a Finlândia. Sim, a Finlândia. Não sei se você conhece, mas a Finlândia não é tão conhecido, né? Mas, sei lá, a Finlândia criou aí o Angry Birds, pois é, o Nokia e muito mais coisas, tá? A Finlândia, por exemplo, é conhecida pela educação dela, né? Talvez você já tenha ouvido falar. Eu, pelo menos, reconheci a Finlândia em primeira mão por conta da educação deles. E tem muito mais sobre esse país, pra falar a verdade, muito mais, né? Ele não está à toa, não é à toa que ele está entre os países mais felizes do mundo, não é à toa que ele é um dos países com a melhor educação do mundo, não é à toa que ele está em primeiro, em segundo, tipo, nos top 3 de países alguma coisa do mundo, sabe? É incrível, assim. E não é um país perfeito, obviamente, tá? Só para pontuar aqui, mas tem muitas lições que a gente pode aprender com ele, com certeza. Mas nesse vídeo eu quero trazer apenas sobre a felicidade. Bom, e a primeira pergunta, na verdade, que eles fazem nesse estudo, que inclusive é feito pela Universidade de Oxford, tá? Em conjunto com outras organizações, que é basicamente o seguinte: sendo 0 o pior cenário possível da sua vida e 10 o melhor cenário possível, qual nota você dá para o momento atual da sua vida? Ou seja, é literalmente uma comparação na lata, assim, cara, uma comparação do jeito certo, né? Uma comparação com você mesmo. Então, na verdade, é uma comparação meio que fictícia, né? Porque é o pior cenário possível e o melhor cenário possível. Mas é uma ideia de comparação, né? Que tipo, pô, como é que você vê hoje pra você? Você tá indo bem, você tá indo mal? E eu acho isso muito interessante, porque, né, quando falando de comparação, eu acho que realmente é isso. Você tem que se comparar com você mesmo e com seus próprios sonhos, com seus próprios objetivos, né? Afinal, será que você avançou de um ano atrás para cá? Ou será que você avançou de 5 anos atrás para cá? Eu acho que isso realmente é válido. Não você se comparar com outras pessoas. E para continuar, eles analisam mais 6 outros indicadores para determinar esse ranking mundial da felicidade. Primeiro, suporte social. Sim, suporte social. E o que isso quer dizer, basicamente? De novo, eles vão com uma pergunta para os entrevistados, né? Que basicamente é a seguinte: momento de dificuldade. Sim, dificuldade amorosa, financeira. Você tem pessoas ao seu redor que vão cuidar de você? Ou seja, eu acho essa foi uma das perguntas que eu achei muito interessante, que é basicamente perguntando, pô, tu tem amigos? E é interessante como você vê que é realmente um estudo científico sobre a felicidade, porque realmente nós temos estudos falando que pessoas solitárias, pessoas que não têm amigos, pessoas que simplesmente vivem sozinhas,
elas tendem a viver menos mesmo, elas têm uma expectativa de vida menor. Ou seja, você ter amigos, você ter pessoas ali ao seu lado é algo que realmente te faz mais feliz. E ponto. Eu não tô dizendo que você não pode viver, como pode dizer, uma solitude. Sim, é importante que você saiba viver com você mesmo. Isso é indispensável, você saber como viver com você mesmo, né? Eu não tô falando pra vocês colocarem a sua felicidade dependente de outras pessoas. Não. Porém, nós somos seres sociáveis. Isso não dá pra negar. Então, realmente, dificilmente você vai conseguir viver uma vida toda sozinho. Então, o fato é, você precisa de pessoas ao seu lado. Ponto final. Segundo indicador, GDP por capita. E bem, isso é basicamente o PIB interno bruto, né, o que a gente conhece já, dividido pela quantidade de pessoas daquele país específico. E esse daqui é um pouco polêmico até, se a gente for analisar, porque a gente tá falando basicamente de dinheiro, né? Ou seja, aquele famoso, será que dinheiro traz a felicidade? E não. Não. Por que, afinal, né, dinheiro não traz felicidade? Primeiro, né, contando aqui, falando, né, cientificamente aqui, desse ranking, é apenas um dos fatores, o GDP por capita. Além disso, de novo, né, não adianta você ter muito dinheiro ou estar em um país rico e não ter pessoas. Igual pessoas, por exemplo, tem pessoas que vão para os Estados Unidos para trabalhar só. A pessoa quer ficar lá trabalhando, mas essa pessoa não faz amigos, a pessoa não vai atrás de nada, é assim, pra socializar. Eu vi muitos, tipo, eu cresci vendo esses vídeos de pessoas indo pros Estados Unidos e trabalhando igual um doido lá, mas tipo, beleza, tá ganhando um dinheirão lá, tá no Brasil já com uma boa, tipo, não vai voltar rico, mas vai voltar com uma grana legal, beleza. Mas não é isso, não é sobre isso. Terceiro ponto, né? Saúde, mais especificamente expectativa de vida saudável. E isso é o básico, né? É o básico do básico, que infelizmente o Brasil falha miseravelmente. O que eu posso dizer é que o básico tem que ter, né? Para sobreviver, para você ser feliz, tu tem que não estar sentindo dor, né? Eu acho que esse é um fator muito importante, não sentir dor, né? Para ser feliz. Então, é isso, saúde, o básico, não tem nem o que falar aqui. Quarto fator, liberdade. Sim, liberdade. E aqui eu não tô falando de liberdade econômica, de liberalismo, de ANCAP, não. Eles lançam a seguinte pergunta, né? Você está satisfeito ou insatisfeito com a liberdade de escolher sobre a sua própria vida? Basicamente, você tem a possibilidade de escolher onde morar, o que comer, qual faculdade vai fazer, qual profissão vai seguir, blá, 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 blá. Quanta liberdade de escolha você tem sobre a sua própria vida? E aqui é um ponto, assim, que pega vários aspectos, tá, né? Se a gente for analisar. Por exemplo, pega países como, sei lá, Afeganistão. Então tem a questão dos homossexuais, tem a questão das mulheres. Pra quem não sabe, né? Mas as mulheres simplesmente não têm direito de ir pra escola. Tipo, não pode ir pra escola. E é isso, sabe? Então, nesses países é complicado realmente essa questão da liberdade. Porém, em países também onde, adivinha, o GPT por capita é muito baixo, ou seja, as pessoas são pobres e tem uma desigualdade muito grande, e essas pessoas simplesmente não têm escolha também de onde trabalhar, não tem escolha do que comer, não tem escolha de se vai ou não para a faculdade, não tem escolha onde morar, né? Afinal, ninguém escolhe morar na favela, né? Então, é também complicado. Então, a liberdade também é afetada nesses países. Quinto fator, generosidade. Sim, foi o que você escutou. Generosidade. Você fez uma doação para alguma instituição de caridade, qualquer coisa, no último mês? E, cara, isso é muito interessante, porque tipo, você ajudar outras pessoas, você dar de si, sem esperar necessariamente algo em troca. Cara, não é o pergunto necessariamente que eles fazem, mas generosidade é um pouco disso, né? Você dá sem esperar algo em troca. E é engraçado, né? Porque quando a gente volta um pouquinho lá falando sobre suporte social, que foi o primeiro indicador, a gente percebe que na verdade está um pouco
correlacionada, né? Porque o fato de a gente esperar ter pessoas que possam nos ajudar e nós mesmos estarmos dispostos a ajudar outras pessoas que às vezes nós nem mesmo conhecemos, é algo que você vê que está muito correlacionado. Ou seja, ao mesmo tempo que nós esperamos ser ajudados por outras pessoas, por amigos, ou pelo menos nós queremos ter pessoas ao nosso lado que vão nos ajudar, também nós ajudarmos outras pessoas faz bem também. Então, isso é muito bom. Isso realmente, se as pessoas percebessem isso, eu acho que nós teríamos uma cidade, pô, 1000 vezes melhor. E, bem, não quero me prolongar muito, mas, cara, isso é realmente incrível. E, bom, por último, o sexto fator que na verdade se conecta com esse também é corrupção. Tá, e aqui a pergunta que eles fizeram foi a seguinte: a corrupção é algo generalizado em todo o governo ou também em todas as empresas? Eles dividiram em duas perguntas, aqui eles fizeram primeiro do governo e depois sobre a empresa, mas aqui eu já fiz uma só para você entender. E basicamente é isso, tipo, como você percebe a corrupção no seu país? E olha que eles não fizeram uma pesquisa sobre, tipo, nossa, vamos estudar se o país é corrupto mesmo ou não, né? Mas aqui eles realmente quiseram pegar a percepção da pessoa sobre a corrupção. Ou seja, o que isso significa? A gente está falando a palavra corrupção aqui, mas a palavra é totalmente outra. A palavra é confiança. O quanto você confia nas pessoas que estão ao seu lado. Ou melhor, quanto você confia nas pessoas que você dá o seu dinheiro, o quanto você confia nas pessoas que estão administrando sua vida, que estão criando leis, que estão, sabe, administrando o seu país. E é muito mais que isso, sabe? É porque é uma questão de você se sentir seguro também. Será que você realmente confia que as pessoas estão te fazendo bem? E de novo, você vê que tudo se conecta um pouco, sabe? A questão de você ter pessoas que te ajudam, a questão de você ajudar, e a questão de você confiar. Cara, isso é muito importante. Ou seja, se você não confiar que vai ter pessoas realmente ajudando quando você precisar, você vai realmente querer ajudar as pessoas? Você realmente vai querer ser generoso? Ou seja, se você não confia, por exemplo, que o Estado vai te pagar a sua aposentadoria quando você estiver mais velho, você vai pagar? Você vai querer pagar a Previdência Social? Você não vai querer pagar. Questão de lógica, sabe? E é o que tá no Brasil, por exemplo. Pô, a Previdência Social hoje é considerada um esquema de pirâmide. Então, é interessante você ver isso, como isso está conectado à nossa própria felicidade. E até entra um pouco na questão do capitalismo no geral, né? Entra um pouco não, nós sempre estamos falando de capitalismo, afinal nós estamos vivendo nele, né? Então, o quanto nós confiamos nas empresas que dominam o nosso dia a dia, tá ligado? Quanto você confia no YouTube, em Google, quanto você confia nas empresas, né? É interessante para se pensar também e o quanto isso afeta a nossa felicidade. Então, cara, esse é o vídeo basicamente, né? Eu quis falar um pouco sobre o aspecto científico, né, da felicidade, sobre algo bem assim. Eu trouxe minha opinião, é claro, porém eu quis trazer essa questão. Porém, eu quis trazer essa questão científica, né? O que a ciência fala sobre a felicidade. E a ciência tem muito o que falar. De novo, né? Como eu falei lá no início, a ciência não responde tudo. Porém, ela responde muita coisa. E uma delas é sobre a felicidade. Se você quer realmente, às vezes, ter uma chance, né, de ser um pouco mais feliz, talvez, o que é muito difícil, tenta analisar esses fatores aí na sua vida. Será que você tem pessoas que podem te ajudar quando você está nesse estado, está passando por algum perrengue? Tem pessoas ao seu lado, não importa quem, não importa se você chama isso de família, de amigo, de sei lá o que, de namorado, esposa, não importa como você chama, mas você tem essas pessoas? Será? Você tem, será que uma boa estabilidade financeira? Aí talvez a gente tá falando mais ou menos, sabe? Não é isso, infelizmente, de novo, eu falei, acabei de falar, capitalismo, você precisa de dinheiro, né? Terceiro, né? Será que você tem uma boa saúde aí? Como é que tá a sua saúde, amigão? Bora fazer uma dietinha aí, fazer uma caminhada, talvez. Caminhada ajuda muito. Só caminhar mesmo, não tô falando nem de correr nem nada. Caminhar, pô, é bom pra caramba. Tem outros hábitos também que você pode procurar, vou falar por aqui também, mas saúde, né? Cuide da sua saúde, do seu corpo e mente também, os dois estão interligados. Quarto, né? Quarto mesmo.
quarto, né? Liberdade. Será que você realmente aí tá tendo escolha sobre a sua própria vida? Será que você realmente aí tá sabendo tomar decisões? Ou será que você está deixando outras pessoas fazendo escolhas por você? Isso é muito importante, sabe? A gente parar de se importar um pouco com o que as pessoas pensam, a gente tomar nossas escolhas sem pensar nelas. Parece egoísta, mas às vezes, na verdade não. Você só tá tomando escolhas com base na opinião dos outros e não tá se importando com você mesmo. Isso não é egoísmo. Você se importar com você mesmo não é egoísmo, sabe? Então, pense nisso, de verdade. Quinto, né? Será que você tá sendo aí generoso? Será que você tá querendo ajuda, mas não tá ajudando ninguém também, de qualquer forma? Então, isso é importante. Sim, sabe? Saiba dar a mão para as pessoas quando elas precisarem também de você. Mas a gente fica muito fixado em dinheiro, mas não é só dinheiro. As pessoas não só precisam de dinheiro, cara. É do seu tempo, de qualquer coisa sua. Ajude as pessoas como se puder. É um saco às vezes, eu sei, mas tem um pouco da sua atenção também para as pessoas. Por último, corrupção. Esse eu sei que você não vai poder fazer tanta coisa assim. Porém, cara, tente não ser corrupto. É isso, tente não ser corrupto. Você mesmo. Isso já vai ajudar pelo menos duas pessoas também a serem felizes, né? E, de novo, a gente pode, claro, sei lá, votar em pessoas melhores, mas, como eu falei, eu mesmo não confio mais na política, mas pode fazer isso, pode estudar política, se educar sobre isso, estudar, e é isso. A gente tá aqui, né, conversando, debatendo, sei lá, e é isso, né? Então, e, né, por final, claro, como eu, né, eu acho que é algo que é muito importante para mim, que é se eduque. A educação é uma coisa também muito importante para sua felicidade. Se eduque, você vai conseguir se libertar, você vai conseguir ter uma saúde melhor, né? Educação é tudo, conhecimento e poder. Então, é isso, né? Até o próximo vídeo. Eu pretendo fazer muitos vídeos aqui para esse canal ainda. Eu gostei muito disso aqui, para ser sincero. Tem uma luz aqui muito forte na minha cara que eu não gostei, mas é isso. Ela deixa a qualidade do vídeo melhor. Escreva aí nos comentários o que vocês quiserem. Só não me xingue, por favor. Acho que não precisa disso. Mas se quiserem também, acho que dá engajamento. Não sei como funciona aqui o YouTube direito. Mas é isso. Valeu. Obrigado pela atenção. Não sei quantas pessoas assistiram até o final, mas quem assistiu até o final aí comenta Sil. Não sei, tanto faz. E sempre o pessoal fala, né, sei lá, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. E é isso. Valeu. A felicidade é um instante de vida que vale por si só. Até os 13 anos eu vivi muito mal. Eu era um CDF ortodoxo, hoje chama de nerd. Tirava 10 em tudo, mas não vibrava com nada. Meu pai tentava, me levava no Morumbi para ver jogo. E ele tinha que me avisar que foi gol. E aí eu vibrava para ele não ficar chateado. E ele, dos caras, caralho, cala a boca que nós vamos apanhar. Meu pai também me levava em escola de arte, né? Argila, pintura, guache, origami. Origami é o pior de todos. Uma folhinha de papel, 600 dobras na ordem certa. E aí tem um passarinho que você chucha no rabo, ele abana os dados. Se você errou uma dobra, fudeu o passarinho. E eles ainda chamam de passarinho da felicidade. A mulher chamou meu pai com uma semana e disse, olha, com seu filho aqui são 4 tipos de aluno. Super talentosos, que adoram isso aqui, outros que não têm tanto talento, mas também adoram isso aqui, outros que não têm talento nenhum, mas estão aí se divertindo, e o seu filho, ele não é daqui, pode levar ele embora. Aos 13 anos, o professor de geografia entrou, disse que não ia dar aula. O curso seria só de seminários, e para mim caiu o petróleo. Então, eu me preparei, e chegou o meu dia, subi no palquinho dos jesuítas de São Paulo, olhei para a classe, aquilo estava coalhado de gente. Comigo não tinha bullying, gostavam de mim. Conversar comigo era como ir ao zoológico, uma experiência diferente. Veio gente de outras classes para assistir. Aquilo, gente de pé. E pela primeira vez, ouça-me, pela primeira vez foi legal estar aonde eu estava. Pergunto, é preciso ser filósofo para entender o que os gregos chamavam de felicidade? Eu vou repetir, foi legal estar aonde eu estava. Pela primeira vez em 13 anos. Por quê? Porque até então eu sempre esperava acabar. Esperava a aula acabar, esperava o treino acabar, esperava a aula de arte acabar, esperava... Ali não, eu não queria que acabasse. E para não acabar, eu não começava. E olhava para todos.